Bora lá, pessoal, vamos começar a nossa primeira missão aqui no canal Rota Matemática. Estamos aqui nessa operação Rota Matemática. Rota, só lembrando para vocês, revisão objetiva de teoria e aplicação. Então, de maneira um pouco mais objetiva, de maneira um pouco mais direta, vamos trabalhar alguns assuntos nessa nossa primeira aula, com um assunto que vai cair no seu concurso, certo? Conjuntos, porcentagem e resolução de problemas. Tá? Então, vamos começar aqui. Esses três assuntos por si só são assuntos extensos que você aprendeu ali no ensino fundamental, alguns deles você reviu no ensino médio, pegou problemas com certeza ali no ensino médio, pegou questões com certeza que você precisou ter o conhecimento, precisou ter o domínio desse conteúdo. E se você veio até aqui com dificuldades em cima desse assunto, possa ser que você tenha dificuldade para aprender matemática, que cai nos concursos públicos justamente por essa dificuldade nesses materiais. Vocês vão ver que nas nossas aulas eu vou falar bastante de situações que ocorreram no passado e que interferem hoje no seu conhecimento de matemática. As principais dificuldades que hoje você tem em matemática não diz respeito ao nível de dificuldade da prova que você enfrenta, mas do nível de dificuldade que você enfrentou lá atrás, quando teve o primeiro contato com a matéria, quando não conseguiu entender qual que era a lógica por trás daquele assunto que estava sendo apresentado, qual que era a lógica, o que você tinha que analisar na questão, analiticamente ali, para você encontrar o que a questão pedia, utilizar a ferramenta adequada, correta e encontrar a solução. Se no meio do caminho todas essas coisas acontecerem e você não conseguiu marcar pontualmente o que precisava para aquela solução, você vai estar com dificuldade em matemática hoje. Com certeza. Ó. Conjuntos, porcentagem, resolução de problemas vai ser o que a gente vai falar nessa aula de hoje. Vamos começar pelos conjuntos, tá? Conjunto é assim... Conjunto é um dos primeiros assuntos que é tratado na matemática. Você aprende matemática lá no início, lá na base, você aprendeu sobre conjuntos. Isso quase todo mundo sabe. Quase todo mundo sabe o que são conjuntos, para que servem os conjuntos. Só que o que acontece? Muita gente sabe de forma muito genérica, muito superficial e fica faltando muita coisa no meio dessa história. Então, o que são conjuntos? Não vai cair uma pergunta dessa na sua prova, abençoada ou abençoada. Não vai cair perguntando o que são conjuntos. Mas você saber o que é um conjunto vai te ajudar a identificar situações que você pode montar um conjunto ali para resolver o problema. O que são conjuntos? Toda vez que você tiver a unificação, certo? Juntar, certo? Organizar elementos, materiais, números, todos em um mesmo grupo, agrupados ali, eu estou formando um conjunto. De maneira assim, bem superficialmente falando. O objetivo aqui não é falar de uma maneira matemática, até porque eu não estou ensinando matemática para níveis universitários, para professores de matemática, eu estou ensinando a você, concurseiro que precisa aprender para aplicar na prova. Então, a linguagem que eu vou utilizar vai ser uma linguagem mais simples e voltada para o nosso dia a dia, voltada para o senso comum, para facilitar o entendimento, beleza? Então, assim, conjuntos é isso que eu disse, uma organização, certo? Uma separação de elementos, uma separação de números para que tenha alguma coisa em comum. Por exemplo, se eu pego os números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e assim vai, seguindo essa ordem, eu estou separando um conjunto dos números positivos, naturais, inteiros também, ímpares. Ah, professor, você misturou um monte de nome esquisito aí? Porque vocês vão perceber que os conjuntos, a gente tem um grande conjunto, na matemática falando, um grande conjunto que a gente chama de conjunto universal ou conjunto universo daqueles números, e a gente tem subconjuntos, que são conjuntos menores que são montados dentro daquele grupo ali. Por exemplo, se eu pegar o número contando a partir do zero até o infinito, eu tenho
só os números inteiros, né? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim você coloca a contagem que você quiser. Mas se eu disser assim, pegando desses números, somente os números que são maiores ou iguais a 10, menores ou iguais a 100, eu vou contar 10, 11, 12, 13, até chegar ao 100. Eu não pegarei o conjunto, o universo, todos os números até o infinito. Só pegarei aqueles que são iguais ou maiores que 10 e iguais ou menores que 100. Somente esses números farão parte desse conjunto que eu quero utilizar. Esse novo conjunto que eu criei, a gente chama de subconjunto. É isso mesmo. Então, toda aquela dificuldade que você teve na infância de entender o que era um subconjunto, acabou de morrer. Por quê? Eu tenho um conjunto grande, certo? Desse conjunto grande eu quero tirar alguns elementos ali e montar um conjunto pequeno, eu montei um subconjunto. Então, assim, um subconjunto pode ser maior do que o conjunto grande? Não, porque ele já está saindo daquela coisa maior. Eu tenho ali todos os números, eu peguei só um grupo daqueles números. Esse grupo não pode ser maior do que o grupo maior. Então, possa ser que numa prova, sei lá, para testar o seu conhecimento de matemática básica, uma prova diga, determinado subconjunto A tem uma quantidade de elementos que é maior do que um conjunto B, sendo que A está contido em B. É possível que A seja maior do que B? Misericórdia, professor, o que foi que você falou? Como assim subconjunto? Pertence, está contido? O que é isso? A gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque a gente vai precisar operar com conjuntos. O que é operar com conjunto? É aplicar operações. É eu poder somar, eu poder subtrair, poder multiplicar elementos, poder dividir elementos de conjuntos diferentes. A matemática ela vai ser muito baseada em cima disso daí, de conjuntos. E para operar, para trabalhar, para fazer esse monte de coisa aí, que geralmente cai em questão de concurso público, eu tenho um diagrama que é muito utilizado para resolução de problemas que envolvem conjuntos, que é o diagrama de Venn. Quem quer Venn? Não adianta querer saber. O processo agora não é entender a história de por que esse matemático é importante, por que o nome do diagrama é o nome dele, não vem ao caso no momento. Tem também a álgebra dos conjuntos, que eu vou dar letras para representar os conjuntos. Eu vou chamar um conjunto de vários elementos numéricos. Ao invés de eu descrever todos aqueles elementos, eu chamo esse conjunto inteiro, sei lá, de conjunto C. Então, toda vez que eu falar conjunto C, eu estou me referindo a todos aqueles elementos para descrever esse conjunto. Vou também mostrar para vocês como que faz essa representação, mostrar para vocês como que é uma lógica proposicional quando estou querendo misturar elementos de um conjunto, fazer relação de um conjunto com outro. Tudo isso nessa aula agora, sem contar com a parte de porcentagem, sem contar com a parte de resolução de problemas, beleza? Então, vamos de maneira um pouco mais direta falar logo desse diagrama de Venn. O que acontece? Toda vez que a gente pega um tipo de situação que a resolução do problema, ele vem dizendo coisas do tipo assim: eu tenho uma sala de aula que tem uma turma com 35 estudantes. Vou pegar uma questão que está ali na tela para a gente utilizar como referência. Eu tenho uma turma com 35 estudantes que elas foram investigadas para saber a respeito de aulas extracurriculares, certo? Desses aí, das aulas de natação, 20 estudantes participam de aulas de natação, além das suas disciplinas do dia a dia. De futebol, são 16 estudantes, e de vôlei, 26 estudantes. Sabe-se ainda que 3 estudantes participam das 3 modalidades de esportes ali nas atividades extracurriculares.
que 10 fazem futebol e vôlei e 2 fazem natação e futebol. Estou copiando um ali que está aparecendo na tela para mim. Aí ele está perguntando, a questão pergunta: pode-se afirmar que os que fazem apenas vôlei são? Aí ele quer saber a quantidade de pessoas que fazem apenas a atividade extracurricular do esporte de vôlei. Veja bem, eu vou pegar essa questão e vou ver se eu consigo colocar um recorte dessa questão para aparecer para você aí na aula, na hora que eu estiver apresentando para você ter ideia do que eu estou falando. Aí eu tenho alternativas: 16, 13, 4, 10 e 2. Ele quer saber quantos estudantes fazem atividades extracurricular que é apenas vôlei. Ah, professor, tal, tudo bem, não sei o quê. Só que acontece? A maioria dos alunos tem a dificuldade de entender o que a questão pede. Então, quando você cai nesse tipo de situação, quando fala, eu tenho uma quantidade de pessoas que faz isso, outras faz isso e isso ao mesmo tempo, esse daqui faz 3 atividades ao mesmo tempo, essa faz só uma, essa faz 2. Algumas coisas são importantes para que a gente tome nota, tá? E tomando nota dessas coisas, a gente possa conseguir alcançar a resolução do problema. A primeira coisa que a gente precisa saber é que esse tipo de questão é um padrão, assim, não é um padrão, mas vamos dizer assim, que é um modelo de que a gente mais utiliza aquele diagrama de Venn que eu acabei de falar. O que é esse diagrama de Venn? Consiste em você utilizar uma representação visual de conjuntos. Eu tenho aqui um conjunto e ele tem uma relação com um segundo conjunto. Nesse caso aqui a gente tem 3, que é futebol, vôlei e natação. E eu tenho um terceiro conjunto, certo? Eu vou chamar esse primeiro conjunto aqui de futebol. Eu posso escrever futebol ou colocar uma letra só, tanto faz. Esse é o primeiro conjunto de futebol. Esse é o conjunto da natação. E esse é o conjunto do vôlei, tá? Então veja só, todos os elementos que estiverem dentro desse espaço aqui, visual, geométrico, todos os que estiverem aqui dentro praticam atividade extracurricular de futebol. Mas observe, eu tenho essa partezinha aqui, essa partezinha aqui, que parece uma ponta de uma flecha, meio assim, que pega quem pratica futebol e também quem pratica natação. Por quê? Porque toda essa área aqui, é de quem pratica a natação. E toda essa área aqui, é de quem pratica a atividade extracurricular de vôlei. Aqui é quem pratica futebol e natação ao mesmo tempo. Essa outra área aqui, você vai olhar aqui, futebol, vôlei. Aqui é quem pratica futebol e vôlei. E essa outra aqui, natação e vôlei. E essa aqui do meio é quem pratica as 3 atividades ao mesmo tempo. Quem pratica natação, futebol e vôlei está aqui. Professor, por que é aí? Porque a gente está utilizando uma representação visual, geométrica, para separar os conjuntos os elementos de conjuntos diferentes. Então tem, os elementos do futebol estão todos aqui, os elementos da natação estão todos aqui, os elementos do vôlei estão todos aqui. Nessa área aqui é quem pratica, aí eu quero que vocês comecem já a fazer a anotação. Quem pratica, preste atenção a essa palavra, apenas ou somente, ao mesmo tempo, quem pratica ao mesmo tempo, ou seja, mais de uma situação, pratica ao mesmo tempo futebol e natação, a quantidade vai estar aqui.
Quem pratica ao mesmo tempo futebol, natação e vôlei, olha onde é o encontro desses três conjuntos. Aqui. Vai estar aqui essa quantidade. Quem pratica ao mesmo tempo futebol e vôlei, vai estar aqui. Mas quem pratica futebol vai estar dentro de toda essa área. Quem pratica natação vai estar dentro de toda essa área. Quem pratica vôlei, a quantidade vai estar dentro de toda essa área. As partes que se misturam aqui não tem problema nenhum na hora da contagem. Não vai ter problema nenhum na hora da contagem. Por quê? Porque elas já estão separadas e organizadas e cada uma em sua posição. Então vamos começar a pegar algumas referências ali, que ele está dizendo o seguinte: primeiramente, conjunto universo, aquele conjunto maior. São 35 estudantes, tá? São 35 estudantes nessa escola. 35 praticam, aliás, 35 estudantes foram investigados para saber a respeito das suas atividades extracurriculares, certo? Na questão diz o seguinte: 20 estudantes participam da natação. Então, de toda essa aqui, ó, de tudo isso aqui, natação tem 20 estudantes. Tem 20 estudantes no total. Quando eu somar tudo da natação, tem 20 estudantes. Calma, não vamos colocar nada aqui ainda dentro. Vamos colocar as informações ao redor. Ele fala que de futebol são 16 estudantes. Futebol são 16 estudantes. E fala também que vôlei são 26 estudantes. Vôlei são 26 estudantes. Por que eu não quis colocar nada dentro ainda dos conjuntos? Observe. São 35 estudantes que foram avaliados no total. Se eu pegar 16 com 20, já vai 36. 36 com 26 dá 56, vai dar 62. Muito maior do que os 35 estudados. Peraí, professor, então como é que isso é possível? Como que eu tenho 35 estudantes que foram avaliados e se eu somar tudo vai dar 62? É 40, 50, isso mesmo, 62. Como que vai dar 62? Vou te explicar por quê. Porque no meio disso aí, no meio desses 16 estudantes de futebol que fazem futebol, tem estudantes que fazem futebol e natação, tem estudantes que fazem futebol e vôlei, tem estudante que faz futebol, natação e vôlei. Do mesmo jeito, desses 20 de natação, tem estudantes que faz natação e futebol, tem estudantes que faz natação e vôlei, tem estudantes que faz as três e tem estudantes que fazem apenas natação. Então, essa área aqui, ó, essa área aqui são dos estudantes que fazem apenas ou somente a natação. Essa área aqui são dos estudantes que fazem apenas ou somente futebol. E essa outra área aqui são dos estudantes que fazem apenas ou somente vôlei. Daí a questão me dá mais informações. Ela diz o seguinte, sabe-se ainda que 3 estudantes participam das 3 aulas de esporte. Qual é a área, qual é o local aqui organizado que as 3 matérias ou as 3 atividades extracurriculares, elas correspondem àquela posição lá? É o local de encontro desses 3 conjuntos. Olha, os que estiverem aqui fazem futebol, natação e vôlei ao mesmo tempo. E essa quantidade de estudantes são 3, tá? Então, 3 estudantes praticam as 3 atividades ao mesmo tempo. Ele fala também que 4 fazem apenas natação. Então, a parte que faz apenas natação são 4. Me dá mais algumas informações ainda, prova. Ela diz o seguinte, 10 fazem futebol e vôlei. Futebol e vôlei. O ponto de encontro é aqui, ó. Futebol e vôlei. 10. Me dá ainda mais informações. Diz que 2 fazem natação e futebol. Natação e futebol. São 2.
2. Pronto, eu tenho quase todas as informações que eu preciso já para encontrar quantos alunos fazem apenas, a questão quer saber disso, apenas vôlei, ou seja, está aqui nessa área aqui. Vamos agora começar uma contagem, tá? Para a gente fazer a separação interessante. Então, futebol são 16 alunos que fazem futebol. 10 fazem futebol e vôlei. 3 fazem as 3 atividades. 2 fazem futebol e natação. 10 mais 3 dá 13. 13 mais 2 dá 15. Só que o total que fazem futebol são 16. Então falta 1 para chegar a 16. Esse 1 que falta é o que faz apenas futebol. Se eu somar tudo, vai dar 16. Ó. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 10, 16. Vamos para a natação. Natação são 20. 4 fazem apenas natação. É isso mesmo? 4 fazem apenas natação. Isso. 2 fazem natação e futebol. 3 faz as 3 atividades. 4 mais 3 dá 7, mais 2 dá 9. Para chegar em 20, faltam 11. Então, 11 fazem natação e vôlei. Vamos para a contagem. 11 mais 3, 14. Com 4, 18. Com mais 2, 20 de natação. De vôlei são 26. Vamos lá. Eu já tenho quem faz as 3 atividades, quem faz vôlei e natação e quem faz vôlei e futebol. Só falta agora o que faz apenas o vôlei, que é o que a questão quer. Então vamos lá, são 26. 10 mais 3 dá 13. 13 mais 11 dá 24. 24 para chegar em 26 são 2. Aqui está a nossa resposta, que vai ser a alternativa E da questão. Então são 2 que fazem apenas vôlei. Professor, mas e esses 35 estudantes? Se eu somar essa quantidade agora, será que vai dar os 35? Vamos aqui que eu tenho uma informação importante para te passar. Vamos somar tudo. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 10, 16, com 4 dá 20, com 11 dá 31, com 2 dá 33. Então, 33 alunos praticam alguma atividade, mas foram entrevistados 35. Professor, não deveria então essa quantidade que está aqui dentro, esses 33, não deveria ser os 35? Não. Por quê? Porque se fosse o 35, ele ia pegar todo o conjunto. Na questão, se tivesse perguntado quantos alunos não fazem nenhuma das atividades, a gente ia ver que os alunos que fazem alguma das atividades são 33. Os alunos totais entrevistados foram 35. 35 menos 33, eu teria 2 estudantes. Então, dos 35 entrevistados, nós teríamos 2 estudantes que não faria nenhuma das atividades. Então, as questões que vão cair para você a respeito de conjuntos, elas não vão ter um nível muito complexo na sua prova, porque geralmente as provas que vão exigir conjuntos, matemática, essas coisas, estão ali de nível fundamental, de nível médio. Dos que pedem de nível universitário, aborda pouco tipo de questão que vai cair o diagrama de Venn para resolução, que vai cair um outro tipo, que é a álgebra do conjunto, que eu quero mostrar para vocês numa próxima aula, que vai ser na sequência dessa, tá bom? Então, nesse primeiro momento, o que você precisa saber para aprender a fazer resoluções com diagrama de Venn? Primeiro, entenda que conjunto é uma separação. Você pode utilizar ela geometricamente, como a gente utilizou aqui para resolver essa questão. Segundo, aprenda que quando fala apenas ou somente, nessa representação eu estou querendo falar esses valores que não está misturado com nenhum desses outros, tá? Quando diz que faz ao mesmo tempo, ela pode estar incluindo 2 conjuntos ou até mesmo os 3 conjuntos. E também uma outra dica: não é porque aqui dentro tem as informações, um quantitativo, não necessariamente ele tem que ser igual à quantidade de pessoas ou de elementos que estão sendo analisados.
Mas atenção, gente. Essa quantidade aqui não pode ser superior a essa daqui. Porque aqui é o meu conjunto universo. Lembra que eu falei no começo que um subconjunto não pode ser maior do que o conjunto universo? Então aqui não poderia de forma alguma somar mais do que 35 estudantes. Pode sim ficar com menos. Por quê? Porque eu tenho 2 estudantes nesse caso que não praticam nenhuma das atividades. Certo? Se restaram dúvidas, pessoal, a respeito de como resolver como resolver problemas utilizando o diagrama de Venn, deixa no comentário logo embaixo dessa aula, tá? A gente vai agora finalizar essa primeira aula e partiremos para uma segunda aula que eu quero mostrar para vocês como que faz resolução a partir de álgebra dos conjuntos, beleza? Obrigado, até a próxima aula.